Audiobook Jus Resumos. Direito Penal. Parte Geral. Aula 4. Não se confunda. Princípios essenciais para resolver o conflito aparente de normas penais. Princípios penais para resolver o conflito aparente de normas. Olá, amantes do direito penal. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos. Na nossa aula de hoje, vamos desvendar os princípios que nos ajudam a solucionar um problema comum na aplicação da lei penal, o conflito aparente de normas. Quando uma mesma conduta parece se encaixar em dois ou mais tipos penais, como decidimos qual aplicar? É aí que entram em cena os princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Preparem-se para mais um conteúdo essencial para sua jornada no mundo do direito penal. Princípios para resolver o conflito aparente de normas quando nos deparamos com uma situação em que uma única ação do agente parece violar diversas normas penais, não podemos puni-lo por todos os crimes simultaneamente. Para evitar o chamado bis in idem, ou dupla punição pelo mesmo fato, o direito penal desenvolveu alguns princípios para resolver esse conflito aparente de normas. Vamos conhecê-los. A. Princípio da especialidade. O princípio da especialidade é o primeiro e, segundo a doutrina de Bittencourt, o mais importante dos princípios que resolvem um conflito aparente de normas. Ele estabelece que a norma especial afasta a aplicação da norma geral. Em outras palavras, a lei específica sobre um determinado assunto prevalece sobre a lei mais ampla que também poderia, em tese, abranger aquela conduta. A norma especial é identificada pela presença de elementos especializantes em sua descrição abstrata, que a tornam mais específica em relação à norma geral. A aplicação deste princípio não se preocupa com a gravidade concreta do crime, mas sim com a especificidade da conduta descrita na lei. B. Princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade entra em ação quando há uma relação de hierarquia entre duas normas que protegem o mesmo bem jurídico. A norma primária, que descreve uma conduta mais ampla ou mais grave, afasta a aplicação da norma subsidiária, que descreve uma conduta menos ampla ou menos grave. Aqui, a gravidade do crime é um fator determinante. A subsidiariedade pode se manifestar de duas formas: expressa, quando o próprio tipo penal declara sua natureza subsidiária, como no caso do artigo 215-A do Código Penal, importunação sexual, que é subsidiário a crimes mais graves como o estupro. Tácita, ocorre quando um tipo penal serve como majorante, qualificadora ou mero elemento constitutivo de outra norma mais grave. Nesse caso, a norma mais grave prevalece, e o tipo subsidiário atua como uma espécie de soldado de reserva, sendo aplicado apenas quando a conduta não alcançar a gravidade da norma principal. Exemplos clássicos incluem o crime de dano que, ao ser utilizado para romper um obstáculo no furto, qualifica este último, sendo absorvido por ele. O mesmo ocorre com o emprego de explosivos no furto qualificado, onde o crime de explosão é absorvido. C. Princípio da consunção, ou absorção. O princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção, estabelece que uma conduta criminosa que serve como meio necessário ou normal para a preparação ou execução de outro crime, ou ainda como mero exaurimento deste, é por ele absorvida. A chave aqui é a relação de instrumentalidade entre as condutas, onde um delito é um passo necessário para a realização do delito final. Para os tribunais superiores, mesmo que haja uma distinção entre os bens jurídicos tutelados pelas normas envolvidas, a consunção pode ser aplicada, desde que a potencialidade lesiva do crime-meio esteja contida na lesividade do crime-fim. O princípio da consunção se manifesta em algumas situações específicas. Antefato impunível. A conduta criminosa anterior, que é o meio necessário para a prática do crime principal, é absorvida por este. Um exemplo clássico, sumulado pelo STJ, súmula 17, é a violação de domicílio como meio para a prática de um furto. Outro exemplo é o artigo 34 da Lei de Drogas, plantio,
cultivo ou colheita, que pode ser absorvido pelo tráfico. Artigo 33. Se a droga apreendida foi produzida pelo maquinário apreendido na mesma ocasião. Pós-fato impunível. A conduta posterior ao crime principal, que representa apenas o seu exaurimento, ou seja, o aproveitamento do resultado do crime anterior, não é punida autonomamente. Exemplos incluem a colocação em circulação da moeda falsa após a sua falsificação ou o uso do documento falso após a sua falsificação ideológica. Crime progressivo. A execução de um crime passa necessariamente pela realização de outros tipos penais menos graves, que acabam sendo absorvidos pelo crime final. No homicídio, por exemplo, a prática de lesões corporais é uma etapa inerente ao ato de matar e, portanto, é absorvida pelo crime de homicídio. Progressão criminosa. Diferente do crime progressivo, na progressão criminosa o agente, após obter um primeiro resultado criminoso, altera seu dolo e pratica uma conduta mais grave, alcançando um segundo resultado. O segundo resultado mais grave absorve o primeiro. D. Princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade se aplica aos chamados tipos mistos alternativos. São aqueles tipos penais que possuem vários verbos nucleares descrevendo diferentes formas de praticar a mesma conduta em relação ao mesmo objeto material. A prática de vários desses verbos no mesmo contexto fático configura um crime único. Um exemplo típico é o artigo 33 da Lei de Drogas, Tráfico, que prevê diversas condutas como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas. Praticar várias dessas ações no mesmo contexto não gera múltiplos crimes de tráfico. É importante distinguir os tipos mistos alternativos dos tipos mistos cumulativos, como o artigo 242 do Código Penal, subtração de incapaz para fim libidinoso, onde a prática de diferentes verbos, subtrair e ter fim libidinoso, leva a crimes diferentes, não se aplicando o princípio da alternatividade. Com esta aula, desvendamos os principais princípios que nos auxiliam a resolver o conflito aparente de normas no direito penal: especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. A correta aplicação desses princípios é fundamental para garantir que o agente seja responsabilizado de forma justa e proporcional à sua conduta, evitando a dupla punição pelo mesmo fato. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor para seus estudos. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e inscreva-se no Jus Resumos para mais aulas de direito penal direto ao ponto. Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima!